Fala família, você que não me conhece, sou Rafael Acioli, chegando aí pra gente fazer o react da exclusiva do Felipe Melo. Bora começar. O Enzo Maresca falou que é uma diferença bem grande de energia entre as duas equipes. Ele até falou na coletiva que ele está com 60 jogos com o time dele nas costas e falou, e vocês? Com o jornalista brasileiro, né? Queria você, que experimentou a temporada europeia, experimentou a temporada nacional, qual você acha que é a diferença nesse momento de energia entre os dois clubes? Eu acho que isso aí é a balela do Maresca, sabe? Assim, falar que tem mais energia de um lado que do outro, porque os sul-americanos, quando chegam no Mundial, chegam sempre no final da temporada. E, se eu não me engano, equipes brasileiras têm mais jogos do que propriamente no meio da temporada do que propriamente os equipes europeus, né? Então, assim, é balela do que ele está falando, ou ele está falando isso aí para jogar a responsabilidade para outra parte, tirar a responsabilidade, que faz parte da estratégia, né? Ou ele não estuda o futebol sul-americano. Eu penso que o Chelsea vai chegar forte, sim, vão chegar. Eles têm melhorado na competição, vai ser um jogo muito importante para o Fluminense. O Fluminense também chega bem na competição. Começaram a competição de menos a mais. O Fluminense começou bem, depois caiu e agora melhorou muito, principalmente nas oitavas e nas quartas de final. Então vai ser um jogo difícil, um jogo duro, na qual o Chelsea é um clube multimilionário, é um clube bilionário. A folha salarial do Chelsea é muito maior do que a do Fluminense. Então o Fluminense é franco atirador, apesar de eu, como torcedor, achar que peças por peças o Fluminense bate em frente. Felipe, por que Isso é verdade, né? O Maresca lá falou que o Chelsea já tem 60 jogos, né? Sendo que o Fluminense já tem 70. Brincadeira, né? E vambora, eu também tô aí que nem o Felipe Melo, confiante. você acha que o Fluminense é o melhor brasileiro nessa competição? Por que o Fluminense foi mais longe, por exemplo, de Palmeiras, Flamengo e Botafogo? Você acha que decepcionaram os dois times? Cara, eu já falei isso. Se eu falar que decepcionou, vai ser hipocrisia da minha parte, porque eu falei que muitos não esperavam nem que fossem classificar. Pô. Sabe, o Botafogo, ele classificou no grupo que tinha Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Ou seja, não é simples. E do outro lado, o outro jogo não foi contra o Oakland, foi contra um time norte-americano que não é fácil. O Flamengo saiu para o Bayern de Munique, que poderia ter ganhado do Paris Saint-Germain. Meu modo de pensar, o Bayern foi melhor durante boa parte do jogo. O Palmeiras, esse Chelsea que vai jogar contra o Flamengo amanhã, foi amassado pelo Palmeiras. Então o Palmeiras pecou por um primeiro tempo ruim contra o Chelsea. Acho que o segundo tempo do Palmeiras foi melhor. Inclusive, poderia ter vencido o jogo. Eu esperava, na realidade, quando saiu o gol do Chelsea, eu esperava um gol do Palmeiras, porque o Palmeiras tinha posse de bola, estava propondo o jogo, estava pressionando alto. E acabou aquele gol que eu tô até agora sem entender. Aquele gol foi muito estranho. E o Fluminense, cara, começou um campeonato muito bem, apesar de não ter vencido. Depois teve apesar de ter vencido o segundo jogo, não jogou tão bem. E o terceiro jogo correu um sério risco de ser eliminado precocemente do campeonato. Se achou através do seu treinador, né, que trouxe uma nova estratégia, sobretudo tática para a equipe, com essa linha de 3 mais 2 para defender uma linha de 5, que começou a tirar até melhor coisas dos jogadores, né, individualmente falando. E tiraram simplesmente a Inter de Milão. Depois, nas quartas de final, tiraram o Hilal e foram bem no jogo. Foram dois jogos que o Fluminense não deu chance. O Fluminense foi bem nos jogos. Não é aquilo que defendeu, os caras foram lá e num contra-ataque fizeram gol. Não, o Fluminense jogou os dois jogos, criou oportunidades de fazer inclusive mais gols. Isso é verdade, né? Se a gente parar ali pra lembrar o do nosso ano, sem dúvida, é uma das melhores partidas do ano aí. Dos últimos 2 anos, vai. Realmente essas oitavas de final e as quartas de final foi impressionante. Então eu vejo que as equipes brasileiras estão muito bem, o Fluminense está bem, porque destino do Fluminense foi isso, mas poderia também ter hoje, amanhã a gente poderia estar falando aqui de um clássico brasileiro, né? Palmeiras e Fluminense, foi o que nós torcemos. Eu torci bastante, eu acho que eu morreria antes do jogo e voltaria depois no final do jogo, né? Porque são dois clubes que eu amo muito, mas temos muita esperança de que o Fluminense possa chegar na final. Le gustou muito o torneio, o campeonato, que é muito importante para os sul-americanos. Creio que a Argentina também abraçou também o campeonato.
Y al final es lo que pesa, ¿no? Yo estoy viendo un muy buen torneo y que incluso los equipos europeos están dejando todo dentro de la cancha para ganar. Felipe, a gente vai ter um Flu e Chelsea em que o Thiago Silva conhece muito bem o Chelsea e, por outro lado, o João Pedro, que conhece bem o Flu também. Você, que já passou pelo Flu também, que tem uma história grande fora do país, o quanto isso conta, como você vê isso? E o Renato, ele não quis falar, mas se você fosse ele, você é com 3 zagueiros, você é com uma linha de 4, o que você faria contra o Chelsea? Bom, primeiro de tudo, com todo respeito à Casa TV, né? Eu achei um golpe baixo da parte da Casa TV ter postado um vídeo quando eu rebato um torcedor que foi muito mal xingando a minha família, né? Mas não vou deixar de falar com vocês por isso. Eu, se fosse o treinador, iria com o mesmo sistema que deu certo contra a Inter de Milão e também contra o Al Hilal. Foram muito bem. Haja visto como foi a primeira fase do campeonato. Começaram bem contra o Borussia, depois tiveram 2 jogos, apesar de ter vencido o terceiro jogo muito abaixo daquilo que se esperava. Essa formação tática tirou o melhor de muitos atletas também, que começaram a jogar ainda melhor, né? Eu iria com o mesmo sistema, colocaria o Thiago Santos e colocaria o Hércules. Colocaria o Thiago Santos, isso é uma coisa minha, tá? Colocaria o Thiago Santos porque o Thiago Santos tem um poder muito grande de roubar a bola, é um cara que marca muito bem, tem velocidade para marcador, ele é um marcador rápido. E eu penso que o Palmer, digamos assim, não pode ficar livre. E o Thiago Santos, de repente, poderia ter essa liberdade de poder encaixar no Palmer quando necessário. E com a bola no pé, o Thiago, eu ainda como atleta, joguei alguns jogos. Um jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa, que nós jogamos com o sistema, uma linha de 3, eu, o Thiago Silva e o Thiago Santos, e o Thiago fez muito bem. É por isso que teria uma linha de 5, né? Porque teria o ala, que é o lateral esquerdo, que de repente com a bola no pé poderia começar o jogo. Felipe, o torcedor tá lembrando muito de um discurso teu, acho que foi antes do jogo do Palmeiras, né? Você falou daquele momento de dificuldade que as coisas boas viriam. Você lembrou em algum momento disso? Estou falando que você fez de novo uma profecia para esse time de guerreiros. Tem as 3 palavras, né, que combinam, né? Que é sonhar, profetizar e realizar. De fato, depois daquele jogo, a gente se abraçou, eu e o Thiago Silva, no campo, lá no Allianz Parque. E eu falei que a gente estava atravessando um deserto, mas que a Terra Prometida seria no outro ano, né? E eu creio que o Fluminense tem vivido isso, né? Ano passado foi um ano bem complicado para o clube, apesar do início de um título inédito, que foi a Recopa. Depois essa briga pelo rebaixamento foi bem complicado para um clube tão importante como o Fluminense, que entrou na competição para vencer. Então assim, foi complicado, mas eu creio que eles estão vivendo realmente, estão colhendo aquilo que foi plantado naquele ano, que mesmo que tenha sido um ano muito difícil, ninguém murmurou, a gente correu atrás para salvar o Fluminense. Hoje eles têm vivido essa Terra Prometida. Você viveu 2023, eu lembro que a torcida falava muito que 2023 iria fechar um portal de 2008. Você lembra bem disso? Em 2008, o Renato e o Thiago estavam naquele time. Você acha que tem algo especial preparado para eles? Cara, eu acho que é especial não só para eles, é para o Fluminense, algo reservado, né? O Fluminense, não importa o que vai acontecer amanhã, o Fluminense já fez um campeonato muito acima daquilo que muitos se imaginavam. Classificou, tirou a poderosa Inter de Milão, tirou um clube bilionário, um time bilionário como o Al Hilal. Isso é verdade, né? A maioria dos torcedores, e eu me incluo nisso, a gente esperava no máximo aí umas 8avas, né? No máximo não, mas sendo realista, todo mundo falava em 8avas. E a gente está a 2 jogos do título mundial. Fez frente com o Borussia, apesar de não ter vencido, mas amassou no jogo. Então, assim, tem crescido na competição. Eu acho que isso é uma reserva para o clube, né? O clube merece muito. E, obviamente, que o Thiago, por ser tudo aquilo que ele representa, não só para o Fluminense, mas para o cenário mundial, e o próprio Renato, eles merecem realmente um título de expressão, um título tão importante por tudo aquilo que eles viveram no passado.